Voltamos, galera, aqui do Planejamento 365. Nós vamos falar hoje sobre uma súmula muito importante, muito interessante, de número 77, que vai falar da aplicação de penalidades, da aplicação de punição ao nosso empregado. Vejam que a legislação, a CLT, não fala sobre procedimento de aplicação de penalidades. Tanto que uma das perguntas mais comuns que os advogados recebem é: doutor, como aplicar a penalidade? Quantas advertências? Quantas suspensões? Porque realmente a CLT não fala nada sobre isso. E a resposta ela acaba sendo sempre com base em razoabilidade, pensando na criação de provas para uma eventual ação trabalhista. Tanto que geralmente a resposta que os advogados dão, e é uma resposta absolutamente razoável, é a seguinte: aplica umas 2, 3 advertências, umas 2, 3 suspensões para só depois aplicar a justa causa. Naquelas hipóteses de justa causa que precisam dessas condutas reiteradas. Por que 2, 3 advertências, 2, 3 suspensões? Para você ter prova, documento para utilizar numa futura ação trabalhista. Se a ação for ajuizada para reverter a justa causa, falando que houve excesso, que não era hipótese de justa causa, você vai ter vários documentos ali para falar: não, juiz, eu tentei reverter essa situação, eu tentei corrigir o meu empregado, tanto eu não queria aplicar a justa causa, tanto que eu fui aplicando as advertências primeiro, para ver se ele mudava a conduta. Não adiantou, comecei a aplicar as suspensões, ele não mudou a conduta também, só me restava aplicar a justa causa. Então não foi desproporcional. Eu não apliquei a justa causa pela primeira vez. Não, eu fui aplicando penalidades. Só que realmente não existe nada tratando disso. E a súmula 77 vai trazer uma situação que é a seguinte: pode ser que exista este procedimento previsto em alguma outra norma, como um regulamento interno da empresa, um acordo coletivo ou uma convenção coletiva de trabalho. A CLT, a Constituição, as normas genéricas não trazem, mas pode ser que exista algum procedimento necessário, preliminar à aplicação da penalidade, previsto em norma interna da empresa, geralmente as empresas maiores, ou então em acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. A súmula 77 diz, se tiver esse procedimento, tem que segui-lo à risca, sob pena de nulidade daquela penalidade. Então a penalidade pode ser considerada nula caso não se siga aqui aquele procedimento. Vou dar alguns exemplos aqui de procedimentos pra gente, mas antes, vamos lembrar aqui no slide que não há regra geral, procedimento para apuração de irregularidades. Na maioria das situações, o que nós temos aqui? Na maioria das vezes, o que ocorre é que o empregador entende que houve aquela justa causa e aplica. Então, dentro da subjetividade do empregador, ele entende que houve justa causa e aplica. Ele não verifica, não tem nenhum procedimento, não há nenhuma comissão para decidir isso, nada. Então, regra geral, dentro da subjetividade do empregador, ele entende que aquele caso é absurdo, encaixa em algumas hipóteses de justa causa e simplesmente demite o empregado, ok? Mas há uma exceção. A CLT traz no artigo 853 o inquérito para apuração de falta grave para o dirigente sindical. Então vejam que para o dirigente sindical eu tenho um procedimento específico. O dirigente sindical tem instabilidade provisória. Então, Bruno, todo mundo que tem instabilidade provisória tem esse procedimento específico? Não. É para o dirigente sindical. Gestante tem instabilidade? Tem. Mas pode ser demitida por justa causa simplesmente assim, tchau, você está demitida por justa causa. O membro da CIPA tem instabilidade, mas também é demitido com um simples tchau. O acidentado do trabalho tem instabilidade? Simples tchau. Não tem procedimento previsto em lei para demitir por justa causa. Gestante, membro da CIPA, é acidentado do trabalho. Não.
para o dirigente sindical é que nós temos, e esse procedimento judicial nós chamamos de inquérito para apuração de falta grave. Então, para eu demitir por justa causa um dirigente sindical, o artigo 853 da CLT diz o seguinte: você vai suspendê-lo, você vai aplicar uma suspensão disciplinar e em 30 dias vai ajuizar a ação de inquérito perante a vara do trabalho do local em que ele trabalha. Então, ó, advogado, temos que ajuizar uma ação de inquérito em até 30 dias a contar da suspensão deste empregado, ok? Se não ajuizar em 30 dias, já era, é prazo decadencial. Então, houve a falta grave, suspende 30 dias a ajuização de inquérito. Prova nessa ação de inquérito que houve a falta grave para que o juiz do trabalho reconheça a mesma e rescinda o vínculo de emprego, ok? Agora, para os outros que não possuem procedimento previsto em lei, temos a súmula 77, que eu trouxe aqui, eu transcrevi o texto da súmula para nós analisarmos. Olha aqui. Nula é a punição de empregado, se não precedida de inquérito ou sindicância internos a que se obrigou a empresa por norma regulamentar. Então vai haver a nulidade da punição se ela não for precedida de inquérito ou sindicância. Inquérito ou sindicância seria o quê? De algum procedimento. De algum procedimento que se obrigou a empresa por norma regulamentar, por norma interna, e aí, como eu disse, colocaria também procedimento previsto em acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. Vai ser nulo porque essa norma serve para proteger o empregado, para verificar se realmente houve aquela conduta e se realmente aquela conduta se enquadra numa hipótese que geraria a punição. Geralmente a gente fala em justa causa, mas vejam que esse procedimento ele pode ter sido previsto exclusivamente para a demissão por justa causa ou para qualquer penalidade, para advertência, para a suspensão ou mesmo a justa causa. A gente vai ter que olhar a norma que foi criada. Se ela for genérica sobre penalidades, todas elas. Ela pode ser específica para as maiores penalidades que seriam suspensão e demissão por justa causa ou só justa causa. Perfeito? Qualquer uma dessas regras aqui, a gente tem que ver como que ela foi criada para saber a abrangência que ela possui. Aí ele fala ali em inquérito ou sindicância, que seriam ali sinônimos de procedimento. O que seria aqui como exemplo de procedimento? A gente poderia ter um procedimento mais simples, ó, com direito de resposta, que é o que não existe regra geral. Então o meu procedimento poderia ter ali ó, um direito de resposta, um contraditório, manifestação em determinado prazo. Então imagina que a cláusula diz que antes de ser aplicada a penalidade, deve-se dar a oportunidade de manifestação, de defesa, de resposta do empregado por escrito no prazo de tantos dias. Se esse simples procedimento não for seguido, nulidade, porque violou o contraditório, você tinha que dar a oportunidade dessa defesa, dele se explicar. Talvez até o empregado tenha uma explicação e lendo aquela explicação você pense, ó, realmente, então é diferente do que eu estava pensando, então não vou aplicar a justa causa. Pode ser também, dentro desse procedimento, uma decisão por uma comissão. Então a justa causa ela vai ser analisada por uma comissão. Comissão formada como? Pode ser um representante dos empregados, um representante dos empregadores, 2 dos empregados, 2 dos empregadores. Comissão simples ali. A comissão é que vai recomendar ou não aquela justa causa. Pela regra, essa comissão ela pode recomendar e essa recomendação ser taxativa, ela tem que ser cumprida. Ou então recomendar, mas tendo uma liberdade do empregador para acatar ou não. Tudo vai depender da norma que foi criada. Mas vejam que esse parecer da comissão pode ser extremamente importante para o empregado numa ação de reversão. Imagina que a comissão deu um parecer
por não aplicar a justa causa, só que o empregador não era obrigado a seguir esse parecer e aplicou. Na ação de reversão, o que eu, empregado, vou trazer? O parecer. Olha aqui o parecer da comissão. E o parecer da comissão tem representante de empregados e representante de empregador. Eles concluíram que não era hipótese de justa causa. Grande chance aqui do juiz julgar procedente o meu pedido de reversão da justa causa para considerar uma demissão sem justa causa e aí condenar a empresa ao pagamento de todas as verbas devidas nessa rescisão imotivada. Tá bom, meus amigos? Essa é a súmula 77 do TST. Amanhã temos mais vídeo, já que tem vídeo todo santo dia, 365 dias por ano. E ano bissexto, teremos 366 vídeos. Um abraço.